no ar mais uma edição do programa Identidade Pública. Nosso convidado hoje é o engenheiro eletricista José Luiz Fares. Casado e pai de 2 filhos, esse araçatubense de 51 anos de idade ocupa atualmente a presidência do DAIA, o Departamento de Água e Esgoto de Araçatuba. Ele participa ainda de várias entidades de classe, ligadas à engenharia, arquitetura e agronomia. Olá, Fares, é um prazer recebê-lo. Seja bem-vindo. Olá, Suzy. Prazer é meu. E o filho caçula de Eugênia Venturelli e Farid Fares nasceu aqui, em Araçatuba, no dia 30 de março de 1959. Quais os fatos e os lugares que marcaram a sua infância, Fares? A minha infância foi marcada ali na rua Tiradentes, no bairro Vila Mendonça, onde eu tenho uma lembrança muito grande do meu pai, da minha mãe e das minhas irmãs. Nós tivemos uma infância muito unida, de muita brincadeira, de muito ensinamento dos familiares. E uma das coisas que eu sempre lembro era que meu pai, cada um tinha uma bicicleta. E a gente saía pelo menos 2, 3 vezes por semana ali nas ruas do bairro, andando de bicicleta junto com meu pai e minha mãe. A família, por sinal, é uma família tradicional aqui no município de Araçatuba. Quais as contribuições que a sua família, a família Fares, deixou para o nosso município e ainda deixa, né? A família Fares, através do meu tio Nicola Fares, que foi fundador da Rádio Cultura, e toda a família se dedicou única e exclusivamente à radiodifusão. Meu pai, por exemplo, ele ficou 50 anos, mais de 50 anos na Rádio Cultura. Não só como ele, como as irmãs, os irmãos, os cunhados. Então, eu acho que foi uma contribuição muito grande para a imprensa falada. E com certeza você cresceu inserido no meio. Sem dúvida, eu praticamente cresci dentro da Rádio Cultura. Inclusive, eu fiz estágio na Rádio Cultura durante 3, 4 anos, quando eu fazia engenharia. E isso não o despertou para a comunicação social, para o jornalismo, por exemplo? Despertou. Eu sempre quis fazer engenharia elétrica, né? Que a engenharia elétrica ela é uma vertente, inclusive, da radiodifusão, né? E mais tarde, quando eu fui fazer pós-graduação, eu fiz pós-graduação em marketing, administração voltada a recursos humanos e marketing. Na infância e na adolescência, além da bicicleta, quais os passatempos prediletos? Eu desde criança, desde os 7 anos de idade, eu fui judoca. Eu sempre gostei muito do judô. O judô teve uma parte muito importante na minha formação. Eu sempre falo que o judô foi além da família, depois o judô foi um dos melhores ensinamentos que eu tive. Eu fui até os 19 anos, depois quando eu entrei na faculdade eu precisei deixar um pouco de lado, mas continuei ainda, dei aula de judô e continuei participando de alguns campeonatos. Participou então de vários campeonatos, não só aqui, com certeza em todo o Brasil. Vários campeonatos em todo o Brasil. Fares, em quais escolas do município você estudou? Bom, eu fiz o grupo, na época era grupo, no Cristiano Alcem, aí no centro. Depois fiz ginásio no Jorge Correia. Depois o colegial eu fiz no primeiro colegial no Jorge Correia, o segundo colegial no IE e o terceiro no Objetivo em São Paulo. E como era o aluno, Fares? Era razoável. Eu acho que até o grupo eu fui um ótimo aluno. Depois eu passei a ser um aluno razoável. Em São Paulo, quando você lá estudou, a família o acompanhou ou você morou sozinho? Não, eu morei numa república sozinho. E como foi essa experiência? É uma experiência muito boa, porque eu lembro, uma das coisas que me marcou muito foi quando eu fiz 18 anos de idade, que eu estava sozinho, meus amigos tinham voltado para Araçatuba, e eu percebi, falei, nossa senhora, 18 anos, acho que eu estou ficando velho, né? E foi até um negócio meio traumático, porque você passar a fazer 18 anos sozinho, né, e sem ter ninguém da família para comemorar seus 18 anos. Nessa época, você teve o privilégio de se dedicar exclusivamente aos estudos ou já trabalhava? Não, eu praticamente só dediquei aos estudos. Eu até na universidade, quando estava fazendo engenharia, eu dei aulas de judô, que eu gostava, mas para mim não era nem um trabalho, era mais um prazer. Era um passatempo. É um passatempo. Fares, quando você escolheu a engenharia elétrica como profissão, você já havia tido contato com ela anteriormente? Ou foi uma escolha assim mais por ideal mesmo? Não, eu lembro, acho que eu tinha uns 6, 7 anos de idade. Eu falava que ia ser engenheiro eletricista, eu não sei porquê. Na família não tinha ninguém? Não. Eu falava que tinha que ser engenheiro eletricista, eu andava, punha a ramona dentro da tomada, tomava uns choques e falava que ia ser engenheiro eletricista. A partir daí, eu acho que eu nunca pensei em outra profissão. Hoje, fazendo um balanço dessa escolha, você percebe que foi uma decisão acertada? Sem dúvida foi uma decisão acertada, não só por ser engenheiro eletricista, mas por ser engenheiro.
De todos os títulos que alguém pode me chamar, o que eu mais gosto é de chamar um engenheiro Fares. Você se formou engenheiro eletricista em 1985 pela Escola de Engenharia de Lins. Como foram os anos de formação? Já estava acostumado a viver um pouquinho longe da família, né? Você está saindo da adolescência, né? Você está entrando, formando como homem. Então, como todos os adolescentes, quando passa essa transição, lógico que a gente teve vários fatos felizes, mas teve alguns tristes também, com a perda de colegas que estavam na universidade, mas acho que faz parte da vida. Tanto é que nós estamos numa universidade ali para aprender, não só a parte técnica, mas aprender a viver, né? E Lins está pertinho de Araçatuba também, você sempre estava por aqui? Sempre, sem dúvida. A família costumava visitar, era você que vinha para cá? Não, mais eu que vinha para cá. Após a graduação, quais foram as primeiras experiências profissionais? Eu logo após a minha formação, eu fui para São Paulo trabalhar numa firma multinacional italiana que é a Ansaldo do Brasil. Aí eu fiquei em Rio Branco, no Acre, 8 meses, depois voltei para São Paulo, continuei na empresa e acabei retornando para Araçatuba. Aqui em Araçatuba eu trabalhei na Prológica, depois trabalhei na J.A. Andrade, depois eu fui ser engenheiro da Secretaria de Planejamento e Gestão do Estado de São Paulo, funcionário do CEPAM, da Fundação Prefeito Faria Lima. E aí a gente foi, depois eu montei minha empresa e fui dando auditoria a alguns municípios e... Empresa que continua ativa. A minha empresa continua ativa, só que eu estou afastado da direção. Né? Pelo meu cargo que eu tenho hoje, eu eticamente me afastei da direção. E desde que se formou, você também não parou de estudar, né? Os estudos continuaram. Sem dúvida, sem dúvida. Hoje no mundo moderno, quem parar de estudar, ele fica defasado. Em 1991, você cursou Manejo Conservacionista de Bacia Hidrográfica, que foi um curso ministrado por um grupo da Venezuela, mas aqui no Brasil. Aqui no Brasil, em Penápolis. Tá? Esse curso veio, se eu não me engano, é Hidalgo Martins, que foi ministro do Meio Ambiente da Venezuela. Ele desenvolveu uma metodologia de criação das bacias, de intervenção nas bacias. E esse curso foi ministrado em Penápolis para alguns grupos. Eu, como estava na Secretaria do Planejamento do Estado, fui fazer esse curso juntamente com outros técnicos do Estado e dos municípios da região. Esse curso foi fundamental, Fares, para que entre os anos de 2005 e 2008 você ocupasse a vice-presidência do Comitê da Bacia Hidrográfica do Baixo Tietê? Sem dúvida. Foi o que influenciou, teve peso aí? Sempre teve. Qual foi a sua participação neste comitê? No comitê eu fui vice-presidente durante 2 mandatos, né? Esse comitê também é um comitê tripartite entre a sociedade civil, o governo do Estado e o governo municipal. Então são dividido em, como já falei, tripartite, né, as decisões. E como eu era presidente da Associação dos Engenheiros e Arquitetos da Alta Noroeste, a gente tinha voto no conselho e nós fomos eleitos vice-presidente por 2 vezes. E na década de 90 você decidiu cursar pós-graduação em Administração Estratégica com ênfase em Marketing pela então Faculdades Integradas Toledo de Araçatuba. O que o levou a tomar essa decisão e a investir aí numa pós-graduação? Todo engenheiro ele gosta, todo engenheiro ele não para, quando ele forma ele não para na engenharia, ou ele faz administração, ou ele faz direito, ele gosta sempre de aperfeiçoar algum outro curso, porque a engenharia ela tem uma gama muito grande de atividades, então a gente tem que se especializar. Eu sempre gostei muito de administração, gostei como a gente, marketing, então eu falei, vou fazer administração voltada não só a marketing, como com recursos humanos. Então eu achei por bem fazer uma especialização nessa área. Até porque mais tarde você acabou também tornando-se empresário, né? Sem dúvida. E isso ajudou e muito. Nesta época você já era casado com a advogada, né? Hoje advogada Rosângela Maria Benetti, e vocês têm 2 filhos, a Júlia, que tem 13 anos, e o Bernardo, com 9 anos. Já era casado. Como vocês se conheceram? Em que contexto? Em que momento? Quando começaram a namorar? Olha, eu vou falar um negócio para vocês, isso é uma coisa até engraçada. Eu vi a primeira vez a minha esposa, quando eu estava passando, foi mais ou menos em 1982, eu estava passando em frente da casa dela, que inclusive a casa dela era na Rua Tiradentes, em frente da casa onde eu nasci, ali na Vila Mendonça. E eu vi ela e dei uma paqueradinha nela, que depois de 6 anos nós nos encontramos e lembramos
daquele momento. Nós encontramos aí, saindo no Bola 7, a família dela era de Penápolis, e eu voltei em 1987, foi quando eu conheci. E depois do namoro até o casamento, demorou muito? Demorou 4 anos. 4 anos. E em que momento nasceram os filhos? Foi um momento muito difícil para vocês ou não? Foi algo planejado? Foi planejado, porque inclusive foi depois de 4 anos que a gente estava casado que nasceu a Júlia, mas foi planejado. Por 8 anos, José Luiz Fares presidiu a AEAN, a Associação dos Engenheiros e Arquitetos da Alta Noroeste. Qual o trabalho que você desenvolveu na direção dessa entidade, Fares? Olha, ali foi uma sequência de administrações. A AEAN ela vem sendo administrada por um grupo já faz mais ou menos uns 20 anos, e esse grupo teve uma sequência nos trabalhos. A AEAN hoje, o que a gente pode falar é que nós temos uma sede muito boa, nós temos um desenvolvimento e um nome não só regional como estadual e nacional. É uma associação super ativa. A gente fez diversos convênios, inclusive com o Comitê de Bacias Hidrográficas, fizemos convênios com várias entidades, até internacionais, e eu acho que a AEAN hoje ela tem um nome justamente porque nunca desses últimos 20 anos teve uma disputa, sempre uma sequência de administrações, sempre do mesmo grupo. Quando você sempre pode falar que é grupo, na mesma linha de abordagem das questões administrativas perante a nossa classe. E é uma associação que está sempre presente nas questões, inclusive mais polêmicas do município, né? Ajudou, inclusive, por exemplo, a construir o terminal rodoviário do nosso município, né? Sem dúvida. Onde hoje, quando eu estou na presidência do Departamento de Águas e Esgoto de Araçatuba, nós já tivemos 11 presidentes, aí, sócios dessa entidade. Então está sempre ativa, sempre participando. Sempre participando, e hoje ela é filiada à FEBRAE, que é a Federação Brasileira das Associações de Engenharia e Arquitetura do Brasil. E ela abriga também, inclusive na própria sede, outros sindicatos, né? A gente tem uma peculiaridade que não tem brigas, não tem discórdias entre as entidades. Tanto é que funciona a delegacia do Sindicato dos Engenheiros do Estado de São Paulo, no qual eu sou vice-presidente. Funciona também a Federação, a FEBRAE, e funciona também a FAIASP, que é a Federação das Associações de Engenharias e Arquitetura do Estado de São Paulo, assim como o CREA também funciona junto com a gente. Tudo em harmonia. Tudo em harmonia. Está certo, o programa Identidade Pública dá uma pausa para um pequeno intervalo, nós voltamos em instantes. Há quase 3 décadas, os portadores de deficiências físicas de Araçatuba e região contam com um espaço próprio, onde recebem amplo serviço de assistência médica, pedagógica e social. Fundada em 1980, a Associação dos Deficientes Físicos de Araçatuba, a ADEFA, atua no tratamento e reabilitação de pessoas com deficiências físicas que comprometem um aparelho locomotor. Mantida por voluntários e através de campanhas, a entidade precisa de sua ajuda. Mais informações, ligue 3623-7551. É isso aí, eu uso drogas mesmo. E daí? Pra mim isso não é problema. É só de vez em quando mesmo. Agora, por exemplo, eu tô afim. Mas na hora que eu quiser eu paro. Eu sei que eu paro. Drogas, nem morto. Voltamos a apresentar o programa Identidade Pública, que hoje recebe o engenheiro eletricista e presidente do DAIA, o Departamento de Água e Esgoto de Araçatuba, José Luiz Fares. Casado e pai de 2 filhos,
Fares também é conselheiro do CREA, o Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura, é diretor financeiro da AEAN, Associação dos Engenheiros e Arquitetos da Alta Noroeste, entidade a qual presidiu por 8 anos, como já mencionamos, é vice-presidente de elétrica da FAEASP, a Federação das Associações de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Estado de São Paulo e vice-presidente do Sindicato Estadual dos Engenheiros aqui em Araçatuba. Um currículo extenso, né, Fares? Há tempo para conciliar todas essas atividades? Sempre há tempo. Eu tive na escola um professor que era argentino e ele sempre falava que quem faz o tempo somos nós. Se você sempre se preocupa em fazer várias atividades, com certeza você vai conseguir equacionar o seu tempo, aí você consegue encaixar as atividades naquele tempo necessário, mas com certeza a gente consegue cumprir as nossas tarefas. Hoje, qual o papel que você desempenha como conselheiro do CREA? O Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura do Estado de São Paulo, assim como todos os outros do Estado, ele é formado por um plenário eleito pelas associações. Cada conselheiro ele é tipo republicano, uma entidade republicana. Cada conselheiro seria tipo de um deputado que representaria a sua associação, a sua região. E os conselheiros são divididos por câmaras. Eu, como sou de eletricistas, é a Câmara de Elétrica. Então, eu represento a Câmara de Elétrica, assim como tem a Câmara de Arquitetura, a de Segurança de Trabalho, a Câmara de Engenharia Civil, a Câmara de Engenharia Química, Metalúrgica, cada um representa a sua área. E a gente tem reuniões dessas câmaras uma vez por mês e reunião plenária que reúne todos os conselheiros em São Paulo uma vez por mês. Então, a gente que decide as questões que envolvem as nossas profissões, desde o Código de Ética até os registros de empresa, o registro de profissionais, então é passado tudo por essa Câmara. Com relação à profissão, avançou muito? Você percebe grandes avanços ou ainda há muito que melhorar? Sem dúvida. Nesses últimos 7 anos, a nossa profissão de tecnológica, de engenharia e arquitetura de tecnológicos melhorou demais. Eu fui de uma época que nós formamos que o engenheiro que virou suco, o engenheiro que virou pizza, e as grandes cabeças das nossas profissões, dos companheiros nossos que formavam na escola, com certeza ia para o mercado financeiro. Então era um desperdício, gastava-se mais ou menos uns 50 bilhões de dólares a cada 3 anos para formar esses técnicos em engenharia, e ele ia para o mercado financeiro, porque não tinha produção. Hoje a gente vê que esse cenário está totalmente mudado, e o desenvolvimento, você vê o desenvolvimento na construção civil, na agricultura, porque o CREA também tem os engenheiros agrônomos, né? Então tem várias tecnologias. Então você percebe hoje, quando um profissional, um estudante, que ele entra na faculdade, ele já tem certeza que quando ele sai, antes dele sair, o mercado já está procurando ele para fazer estágio ou para contratá-lo logo após a sua formação. O interesse pela engenharia elétrica hoje é crescente? Não só pela engenharia elétrica, como por todas as engenharias. É crescente e muito crescente. E há mercado para isso? Há mercado, sem dúvida. Após ocupar a presidência da AEAN por 8 anos, hoje o Fares é diretor financeiro. Isso significa que você está um pouquinho mais afastado ou continua participando ativamente da associação? Não, continuo participando ativamente. Sem dúvida, toda a diretoria ela tem um empenho muito grande com essa associação. Uma, porque a gente gosta demais dessa associação. E a vice-presidência de elétrica da FAEASP, que é a Federação das Associações de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Estado de São Paulo. É uma consequência dos outros trabalhos? É uma consequência, sem dúvida. A FAEASP, a Federação de Engenharias e Arquitetura do Estado de São Paulo, ela hoje tem 220 associações filiadas do Estado inteiro. Então, sem dúvida, é uma consequência do trabalho das associações. E, se não bastasse, o Fares também é militante político, está afiliado ao PMDB e por esse partido já disputou, inclusive, uma eleição municipal, foi candidato a vereador em 1992. Foi uma experiência frustrante, Fares? Eu posso dizer que sim, foi sim. Eu acho que eu não estava preparado no momento, mas como a gente faz parte de um partido e o partido na época necessitava e pediu, eu sem pensar muito saí, mas eu acho que eu não deveria ter saído, tá? Porque eu milito na política desde a faculdade, sempre num partido só, sempre foi o PMDB, eu nunca tive outro partido e no momento eu não estava preparado.
Assim como que eu acho que hoje eu não estou preparado, inclusive, para o legislativo. Eu acho que eu tenho uma vocação maior para o executivo. Você tem pretensões políticas de, no futuro, voltar a disputar uma eleição, até mesmo para prefeito da cidade? Não, a gente nunca pode falar não das situações, né? Porque eu nunca imaginaria que eu ia ser presidente do DAIA. Então a situação, ela acontece no momento, mas atualmente não tenho pretensão. Algum fato o levou para a militância política? Houve um motivo ou aconteceu naturalmente? Não, foi toda na universidade, né? No próprio momento político da época, era um momento de transição que a nossa geração, a minha geração pelo menos, saiu de uma geração daquela que teve um vácuo político, que foi aquela que foi reprimida, tá? Por uma que não era reprimida, mas também a gente não tinha uma consciência política. Em Lins sempre teve um apelo político nos universitários, uma cidade extremamente universitária, então nós começamos lá com os companheiros através do diretório acadêmico, tá? Foi a fundação, tanto é que eu tenho até um amigo que hoje está em Araçatuba, que é o Edson Ferreira Batista, que foi 3 vezes vereador, presidente da Câmara, formado comigo na escola. Hoje o Edson está aí, é um empresário do ramo de posto de gasolina. Então nós começamos todos nós juntos e eu acho que foi mais uma influência do diretório acadêmico. E por que, em janeiro de 2009, você aceitou o convite do prefeito Cido Sério para ocupar a presidência do DAI, o Departamento de Água e Esgoto de Araçatuba? Olha, eu já fui funcionário público pelo Estado, eu fui engenheiro da Secretaria de Planejamento e Gestão do Estado de São Paulo. Quando saí desse cargo, eu falei, eu nunca mais serei funcionário público. E a gente sempre tinha na militância nossa, eu lembro, inclusive na militância política, na parte profissional, desde os 25 anos, a gente sempre falava, nós temos que mudar alguma coisa, nós temos que mudar alguma coisa. E o tempo foi passando, nós temos que mudar alguma coisa em Araçatuba, o tempo foi passando. Aí eu me vi com 49 anos de idade e nós não mudamos nada. Então agora é hora de parar, eu vou continuar com a militância classista, e já não estava acreditando muito mais nas coisas. A partir do momento que o Cido foi eleito, e quando ele me chamou, eu fiz uma revisão. Eu falei, agora vale a pena investir. Momento. É o momento, porque não só porque eu conheço muito bem o prefeito. Tá? Eu acho o prefeito uma pessoa muito digna e eu gostaria de trabalhar com ele. Eu falo, com esse eu trabalho. Então eu aceitei, quando ele me convidou, eu aceitei prontamente. Você já o conhecia, então, quando o convite foi feito? Já conheci, eu conheço o Cido faz muito tempo, quase mais de 30 anos. Em que contexto vocês se conheceram? O Cido foi, essa secretaria, quando a Secretaria de Planejamento, ele foi funcionário dessa secretaria também. O Cido foi do PMDB junto com a gente também nas lutas democráticas. Tá? A gente se conhece desde a adolescência. E jogam futebol junto? Jogamos futebol junto. Não só ele, como o vice-prefeito Carlos Hernandes também. Para você ter uma ideia, todos nós temos 50 anos. A mesma geração. A mesma geração. E Fares, quais os desafios que você tem enfrentado à frente da autarquia municipal? Os desafios são grandes, desde o desmonte da parte do funcionarismo público, né, que nós encontramos, até a infraestrutura, até a conservação das nossas instalações. Mas eu acho que nós estamos no caminho certo. A gente está fazendo tudo com o pé no chão, sempre com muito cuidado, sempre obedecendo à legislação. Uma das coisas que nós implantamos no departamento, que acho que mais funcionou, foi o cuidado no processo licitatório. Tá? Hoje o departamento ele não teve nesse 1 ano e meio que nós estamos lá, não teve um dinheiro que veio de um convênio, nem um dinheiro que veio de fora. Aí você me fala, mas como que você está gerindo e conseguindo pagar as dívidas e conseguindo tocar? Cortando na carne. A nossa meta lá sempre foi a comprar bem, coisa boa, barata e bem, num processo licitatório limpo, sem ter nenhum questionamento. Assim como todos os outros contratos que nós encontramos lá, nós passamos todos eles por uma auditoria. Nós tivemos o cuidado necessário e o respaldo de, na intervenção, a gente ter a segurança jurídica sem ter feito nenhum ato que a gente pode ser questionado. Pode-se dizer, então, que na presidência do DAIA você está se realizando, pessoalmente inclusive? Sem dúvida. Porque as mudanças estão sendo implementadas. Aquelas mudanças que você buscava anteriormente, agora podem ser implementadas. Já estão sendo implementadas e muitas delas já deram certo. Inclusive uma
que foi muito divulgada foi a contenção do desperdício de água no município, né? Sem dúvida, nós encontramos, logo que nós entramos, nós encontramos um vazamento lá que perdurava por mais de 20 anos. Era um vazamento que todas as outras administrações tinham um certo receio, porque ela poderia demandar, inclusive, o interrompimento de fornecimento de água por durante até um mês, se caso fosse uma intervenção que não fosse bem planejada. Nós entramos lá, fizemos um estudo muito grande, contratamos uma empresa através de um processo licitatório. O pessoal falava que esse conserto ele demandava uma ordem de recursos de mais de R$2 milhões, nós gastamos R$87 mil, mas teve que ser bem planejado e foi com 100% de sucesso. Tá? Assim como outras intervenções que nós estamos fazendo também, a retomada dessa obra da ETA 3 da água do Tietê, que nós até marcamos de inaugurar ela no final desse mês, nós não vamos conseguir, justamente porque nós estamos com uma obra parada há praticamente 5 anos. Então, todos os equipamentos nós tivemos que retirar, mandar para o fabricante e fazer uma revisão, porque a gente não pode pôr o sistema para funcionar se a gente não tiver certeza que ele não tem problema. Mas, com certeza, no máximo um mês, nós estamos inaugurando e trazendo essa água do Rio Tietê, tanto falada, com tanto tempo que essa obra estava parada, e nós reassumimos e com certeza nós vamos entregar agora já nesse próximo mês. Fares, quando se está fora da administração, se tem uma visão. Quando se está dentro, é outra completamente diferente. Houve essa mudança na sua avaliação? Sem dúvida, eu acho que todo mundo devia passar por uma administração pública para depois ver como é a dificuldade. A velocidade na administração pública é outra. A gente que sempre foi... Nós somos empresários, a velocidade é outra. Você não faz o que você quer na administração pública. Uma coisa eu aprendi, você faz o que você pode. E muitas vezes é incompreendido. A maioria das vezes é incompreendido. Como vimos, o Fares desempenha inúmeras funções, ele garante que é possível conciliar todas elas e ainda sobra tempo para se dedicar à família. Em quais atividades que você investe hoje, que lhe dá prazer quando você não está trabalhando e não está se dedicando aí a nenhuma entidade de classe? Eu gosto muito de ficar com a família, principalmente o domingo. Domingo eu fico em casa, gosto de descansar bastante, ficar brincando com meus filhos, contando histórias, ficar também à disposição dele para qualquer dúvida, para qualquer demanda que eles precisam, principalmente na escola. Eu gosto muito de participar da formação deles na escola. E assim como quando você era criança e andava de bicicleta com seus pais, você anda de bicicleta com seus filhos hoje? Pela primeira vez, acho que faz um mês, eu carreguei meu filho numa bicicleta. E até lembrei o que você estava falando. Falei, nossa, tanto que eu gostava de bicicleta, de andar com meu pai, é a primeira vez na vida que eu estou andando, carregando meu filho numa bicicleta. Mesmo porque eu estou meio pesadão, eu tenho medo de ficar na bicicleta e ela não aguentar e vir cair os dois, né? Mas foi uma experiência gostosa. Sem dúvida, foi muito gostosa. Está certo, estamos chegando ao final de mais um programa Identidade Pública. O nosso convidado hoje foi o engenheiro eletricista José Luiz Fares, a quem eu agradeço pela presença. Muito obrigada, Fares. Muito obrigada pela disponibilidade em nos contar um pouco da sua história de vida pessoal e profissional. Obrigado você pela gentileza do convite. E obrigada a você de casa pela companhia. Até o nosso próximo encontro.